formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é paz, ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que vença por nós lá na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, sim, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é paz, ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que vença por nós lá na cruz. Oh, aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, oh, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia, sim, Jesus Cristo. Valeu, Jesus. Foi bom demais, Marquinhos, aleluia! O seu nome é Jesus. Vai, quesada, adora a Deus, porque o Espírito de Jesus Cristo habita em você, meu amigo. Oh, aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, aleluia, que vença por nós lá na cruz. Oh, aleluia, o seu nome é Jesus. É Jesus, é Jesus. Que vença por nós lá na cruz. Oh, aleluia, aleluia. Louvai a Deus com pratos de júbilo. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo
assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Veio morrer pra ser o nosso Salvador. Olá, boa noite. A gente vai começar a ministração dessa sexta-feira e eu não sei se você já se deu conta, mas há um pouco mais de 2.000 anos atrás, a alguns milhares de quilômetros daqui, com um povo diferente, uma situação histórica muito diferente, o homem-deus dava início à sua caminhada, a caminhada que viria a mudar toda a história, o rumo de toda a história viria a ser mudado por aquele nascimento, aquela vida, aquela morte e a ressurreição. Então nessa sexta-feira de Páscoa, eu espero que Deus possa estar abençoando a sua casa, guardando a sua vida, continuando a ser com você, e que você nessa noite, ao assistir o filme, ao estar com a sua família, você possa lembrar que Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, estava caminhando para o Gólgota, caminhando e sendo xingado, sendo achincalhado, sendo açoitado, sendo vilipendiado de todas as formas possíveis e imagináveis, para que eu e você pudéssemos ganhar a vida e a vida eterna. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as acusações que eram nossas. Ele tomou sobre si as dores que deveriam ser nossas. Ele tomou sobre si a morte, que deveria ser nossa, e venceu a morte. Aleluia! Então eu quero convidar você para essa breve reflexão. Daqui a pouco você vai assistir o filme aí que nós repassamos a você, orientamos.
Eu espero que, ao ver as cenas, ao relembrar as histórias, o seu coração se encha de esperança. Nesse tempo onde a gente está, talvez, um tanto quanto desesperançosos, aflitos, preocupados com o que vai acontecer amanhã. Eu quero dizer que Jesus já pensava em todas essas coisas e Ele está tomando conta desse tempo também para nós. Na nossa ministração de hoje, a gente vai falar sobre o verbo que virou gente. E na canção que a gente ouviu pela voz da Cristine, ela falava sobre isso, a canção falava sobre isso. Ele veio ser o nosso Salvador. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de rever o sacrifício. E o sacrifício foi para que eu e você encontrássemos a vida. Ele veio, ele viveu, ele padeceu, ele morreu e ele ressuscitou para que nós pudéssemos ganhar vida. E eu quero então pedir que você abra a Bíblia, a sua Bíblia, no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ver como esse verbo virou gente. Afinal, esse tem sido o nosso tema, vai ser o nosso tema ao longo desses 3 próximos dias. Vamos ler a palavra de Deus, como ela está sendo exposta. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel, não estou usando a NVI, eu geralmente uso a NVI, mas nessa oportunidade, usando Almeida Corrigida e Fiel, acho que nessa mensagem, nesse texto, a palavra verbo é melhor empregada. Então vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Alguém já disse, né, acho que você já escutou isso em algum lugar, que as palavras, ela têm poder. Por exemplo, quando a nossa mãe fala, ou nossa mãe falava, né, olha, não faz isso, não vai por esse caminho. Geralmente era certeiro ou certeira a fala da nossa mãe. É bom a gente escutar, né? Senão a gente pode se dar mal. Semelhante é quando a nossa esposa diz assim, ó, melhor você ficar em casa. Olha, melhor você não fazer isso. Na maioria das vezes, elas estão certas. Algumas áreas da medicina, e a gente tem acompanhado isso bastante nos noticiários, algumas áreas da medicina vão falar que as palavras têm poder de cura. Nós já sabíamos, né, que as palavras têm poder de cura, porque a gente crê na palavra que é a verdade, mas a medicina está dizendo que as palavras, determinado tipo de palavra, determinado tipo de incentivo através das palavras, ela também tem esse poder para curar, para trazer cura àqueles que estão doentes. No livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, ele traz um dado muito interessante. Eu vou ler para você. A expressão a palavra do Senhor ou seus equivalentes ocorrem mais de 3.800 vezes no Antigo Testamento. Isso é no Antigo Testamento, ok? E é comum, é muito comum nós cristãos lermos, usarmos, ouvirmos alguém dizer a seguinte expressão: assim diz o Senhor. O mundo foi criado, né, através da palavra de Deus. Tudo que existe foi porque a vida saiu da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus produziu vida. E desde o início dos tempos, desde os primórdios, a palavra ela traz vida. E eu e você, inclusive, eu e você, nós fomos criados de acordo com a palavra de Deus. O Senhor disse em algum momento que nós viríamos a existir. E aí seu pai e sua mãe coabitaram, seu pai e sua mãe um dia decidiram ter você,
e Deus fez se cumprir a palavra dele mesmo através do seu nascimento. Então, a gente percebe que a palavra, ela tem muito poder. A palavra, ela tem essa força. E mesmo sabendo disso tudo, mesmo entendendo o valor que a palavra tem, que aquilo que sai da nossa boca tem, aquilo que sai da boca de Deus também tem, a gente parece que não dá tanto valor. A gente nem sempre faz a ligação da palavra verbalizada, ou seja, aquilo que contém as noções de ação, processo ou estado, a Cristo, que é este verbo, o próprio Filho de Deus. Quando a gente lê em João 1, dos versículos 1 ao versículo 4, você vê a expressão verbo se repetindo. E eu não sei se você já tinha esse conhecimento, mas verbo aqui é o próprio Jesus. E quando a gente está lá estudando português, eu não gostava muito, assim, não era um fãzão de português na escola, mas a gente aprende a dar valor ao verbo, né? Aquelas conjugações de verbo. Quando a gente está aprendendo inglês, por exemplo, o verbo to be, quantos pesadelos nós já não tivemos com o verbo to be. E aí a gente vê esse verbo com grande importância. E eu, quando pensava sobre isso, sobre a importância do verbo, o valor do verbo, e esse verbo assemelhado a Jesus, o verbo sendo o próprio Jesus, me veio algo à mente, o que seria das frases sem o verbo, não é mesmo? Tenta produzir uma frase aí sem o verbo. Até existem frases sem verbos, mas o verbo parece que ele traz vida a frases, a determinadas frases ou a todas as frases. O verbo produz uma ação, fala de alguma coisa que vai acontecer ou está acontecendo, dependendo do tempo em que ele está sendo empregado. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem que pensar nesse verbo, e foi por isso que nós pensamos nesse tema para o final de semana. O verbo virou gente. Nessa vida, a gente já conheceu gente que falava muito. Não sei se você conhece alguém assim, que falava demais, mas fazia muito pouco. Quem nunca teve aquele conhecido, aquela conhecida, né, que gostava de ficar esbravejando, eu faço isso, eu faço aquilo. Na hora, quando o negócio pegava mesmo, essa pessoa era das primeiras a correr. Essa pessoa era das primeiras a não assumir aquilo que ela tinha falado. E aí eu quero pensar, né, em tudo isso que eu já disse para você sobre verbo, sobre palavra, sobre o poder da palavra. Quando a gente olha para a história do Messias, a gente já sabe que no Antigo Testamento muitas palavras, havia muita coisa dizendo sobre o Messias. Olha, lá vem o Messias, Isaías vai falar sobre isso, os profetas menores vão falar. Existem muitos textos marcantes. Ano passado, na nossa celebração, nas nossas celebrações de Páscoa, a gente falou bastante, né, sobre cada um deles. A gente vê um prenúncio, né, e alguém falando, olha, esse Messias vai vir, olha, vai nascer alguém que é vindo de Deus e ele vai salvar o seu povo. Homens e mulheres profetizaram que que Jesus, viria a ser o Redentor de Israel. Ele salvaria Israel dos seus pecados, né? Traria um novo tempo para Israel. Quando, então, a gente observa o capítulo 1, quando a gente lê o capítulo 1, a gente não está mais lendo de alguém que apenas estava predizendo que Jesus viria. Nós, quando lermos, e a partir de agora, sempre que lermos os evangelhos, precisamos ter a compreensão que foram homens que estão contando a história
homens que viveram e conviveram com Jesus, diretamente com ele. Já não era mais o prenúncio de alguma coisa, mas era efetivamente a promessa sendo cumprida. E a gente pode até pensar que para João o verbo havia virado gente in loco. E é nessa perspectiva que eu quero pedir para você voltar para o texto. Vamos ler ele de novo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, eu quero propor para você um pequeno exercício. Vamos trocar a palavra verbo e algumas outras pelo nome Jesus para ver o que acontece? Está aparecendo aí na sua tela. Vamos lá. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você já fez esse exercício antes, em algum momento da sua caminhada, da sua jornada? Olha essa nova perspectiva do texto de João, quando a gente troca a palavra verbo e algumas outras, né, por Jesus. Será que agora podemos perceber um pouco melhor a importância de Jesus em toda a história? Em toda a história da humanidade, em toda a história da criação, nas nossas próprias histórias, como Jesus esteve presente em tudo o que aconteceu e em todos que vieram a existir, existem e ainda vão existir. De como seu papel foi fundamental para que a vida chegasse até nós. É tempo de refletir no sacrifício. Essa é a nossa ideia para esse final de semana, para essa sexta em especial. Refletirmos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diante do que foi exposto, diante de tudo aquilo que você ouviu nessa breve reflexão, de como todas as coisas foram movidas por Deus ao seu favor, ao teu favor. De como Jesus, não obstante ser Deus, também se moveu para o teu bem. De como o Espírito Santo, que estava desde o princípio, foi deixado aqui para ser o mediador entre nós e o Senhor. Não seria a hora de se deixar por inteiro nas mãos do Senhor? Não somente entender que o sacrifício de Cristo foi para cada um de nós, mas fazer valer a pena e repassar essa mensagem de amor àqueles que estão precisando? Que tal você fazer algo a mais nesse período de Páscoa? Deus não tem nos deixado em casa à toa. Temos a oportunidade de usar os nossos celulares, nossos tablets, nossos computadores, para passar uma mensagem de esperança àqueles que estão desesperançados. Eu ouvia ontem ainda uma live com o pastor João Marcos, e ele falava que num determinado país lá na Ásia Central, há muitos adolescentes cometendo suicídio, pensando em suicídio, porque nesse tempo estão desesperançados, porque estão em casa, não podem sair, não estão na sua rotina normal. Olha que coisa pesada para esse tempo, e quantos talvez aqui no Brasil não estejam nessa situação? Quantos estão sem esperança, não sabem como vai ser o amanhã, e nós falávamos até sobre isso, né, no início do mês. Quantos não sabem se vão continuar nos seus empregos? Quantos até não foram demitidos?
Mas eu quero dizer que o controle das nossas histórias não saiu das mãos do nosso Deus. Ele está cuidando de nós e nesse tempo é tempo de refletirmos no sacrifício. Foi por amor que ele se entregou. Foi por amor que ele veio, padeceu todas as coisas e não reclamou. Que eu e você, a gente possa nesse tempo refletir e agir de acordo com aquilo que Deus já nos deixou por orientação. Que Deus abençoe agora esse momento que você vai ter em família. Quero convidar você a pegar o refrigerante, pegar o suco, preparar a pipoca, fazer um cachorro-quente, quem sabe? E aí com a sua família ter esse momento especial. E depois do filme, eu quero convidar você a orar com a sua família. Perguntar aos seus filhos se aquela história tem sido verdade, se a história de Jesus tem sido verdade para eles. Se a história de Jesus tem sido verdade para você. Que ao final desse momento de filme, onde você vai estar aí com a sua família, você possa orar agradecendo porque ele um dia entrou na sua história, ou pedir que ele entre na sua história, na história da sua família, e mude por completo aquilo que você achava que já não poderia mais mudar. Que Deus te abençoe. Eu te vejo de novo no domingo. Amanhã, sábado, não esqueça de preparar aquele almoço especial. Sei que você vai preparar um outro almoço especial no domingo, é domingo de Páscoa. Mas amanhã prepare um almoço especial, eu vou fazer lasanha. E quero convidar você a fazer um prato especial, a tirar uma foto com a sua família, a postar lá com as nossas hashtags. Vai ser um tempo muito bom. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que seja um final de semana marcante para nós. Vamos orar? Deus, a gente está agora pertinho de mais uma vez ouvir a história da tua vida, da tua morte, da tua ressurreição, através do filme, de encenação gravada. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa estar entrando na sala ou no quarto de cada família que está me ouvindo. E a tua palavra, o Senhor, possa fazer toda a diferença. Muito obrigado por esse tempo. Nós podemos estar distantes, Deus, do que diz aos nossos corpos físicos, mas estamos bem juntinhos quando nossa mente e o coração estão ligados no Senhor. Fica conosco, abençoa-nos, é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.